Olá, estamos aqui para registrar mais um episódio do Momunes em Preto e Branco. E para ficar assim bem caracterizado a questão de tempo, hoje começou um friozinho delicioso aqui em Sorocaba. Mas é nesse clima muito aconchegante que nós vamos falar sobre um conselho daqui de Sorocaba, que é um conselho vencedor. Passou por inúmeras lutas, quase foi fechado, mas no entanto recuperaram o tempo e hoje esse pessoal está arrasando, está fazendo muita coisa aqui em Sorocaba, e é sobre o Conselho do Negro que nós vamos falar. Eu vou apresentar o convidado e depois eu falo o nome, que é muito complicado. Uma vez a gente já entrevistou aqui o César, que foi o presidente, e no entanto eu não me lembro por completo, mas eu quero agradecer aqui a presença do José Adão Neres de Jesus. Hoje você é o presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e Promoção da Igualdade Racial. E não é longo o nome, bastante obrigada, Adão, por estar aqui junto com a gente para falar desse conselho que eu soube que fez o maior sucesso recentemente numa conferência. Gratidão por ter aceito o convite do Momunes para o Momunes em Preto e Branco. Bom dia, Ângela. Bom dia a todos. Realmente tá um friozinho, né? A gente friozinho bem agasalhado, gostoso, né? Todo mundo bem agasalhado, friozinho gostoso. É uma honra estar aqui para essa conversa com o Momunes em Preto e Branco. É muito bom, né? A gente registrar, a gente falar da história. Fazer a história é uma coisa demais, é incrível. Mas também, além de fazer, você pontuar isso, você deixar... como eu digo, registrado, você deixar marcado esse tempo é fundamental, e é o que a gente vai fazer aqui hoje. Sobre o Adão, né? José Adão, mas a gente conhece mais por Adão. É graduado em filosofia, mestre em educação, diretor de escola da rede municipal de Sorocaba e atualmente é o presidente do COMPIR. COMPIR Sorocaba fica mais fácil, né? Do que Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e Promoção da Igualdade Racial. Também abrange tudo. E a gente tem muito para falar sobre isso. Contando o que é o COMPIR. Então, vamos começar por uma história longa, né? Sim. Por que nós precisamos de um conselho, né, de promoção Sim. da igualdade racial? Qual é a necessidade, né? Porque se, na verdade, não houvesse racismo, não houvesse preconceito, a gente não precisaria Sim. de um conselho, ainda mais se considerarmos que nós estamos falando de 55% da população. Sim. Né? Segundo o IBGE de 2022, nós somos 55% da população. Por que 55% da população ainda precisa fazer um conselho para dizer que existe? Para dizer que está presente. Então, acho que o conselho, por isso que de participação e desenvolvimento... Sim, exatamente. Né, para a igualdade racial. Então, quando nós falamos de igualdade racial, e isso já traz uma outra informação... Se não houvesse toda essa necessidade, seria simplesmente Conselho do Negro, um conselho como qualquer outro conselho. Mas não, se ele engloba tudo isso, na verdade... Toda essa nomenclatura reflete a necessidade da existência do Conselho. Seria isso? Sim, desenvolver a igualdade racial, né, e a participação da comunidade negra é o principal objetivo de nós termos um Conselho hoje amplo, né? E essa necessidade, a gente poderia começar pensando pelo mais simples, né? E para mim, qual é o mais simples? Por que as pessoas continuam em 2025... nesse frio inicial que nem chegou o inverno em 2025, por que as pessoas continuam cometendo atos de racismo e de preconceito? A pergunta, por que ainda existe racismo nessa sociedade? Ou talvez a pergunta mais difícil, por que algumas pessoas acham ainda que não existe racismo nessa sociedade, né? Que acha que existe uma democracia racial nessa cidade, né? Então, por que precisa desse conselho? Por que as pessoas cometem
racismo. Qual o motivo? Eu sou educador. Enquanto educador, eu parto do seguinte princípio, Ângela. As pessoas cometem atos racistas, por 2 motivos só, para mim. Tá. Um é por má fé. É aquele que quer ofender mesmo, brigar, que tô com raiva, aí eu vou lá e quero ofender mesmo. Isso é caso de polícia, é de justiça, vamos lá brigar, né? E aí é catástrofe, né? E o segundo é a ignorância. A ignorância no sentido de não saber. O eu não sei. Tem um maior do que o outro, você acha? Eu acho que os 2 são difíceis. Porém, o da ignorância, eu acho que é o mais fácil que nós temos de resolver. Sim. Porque aí depende da família, depende da escola. A ignorância você leva à educação. Isso. Que nós, educadores, digamos que assim, todo professor é especialista. Qual é a especialidade do professor? É tirar da ignorância para o conhecimento. Sim. Então, nós somos especialistas em ignorância. Né? Nós tiramos a pessoa da ignorância, passo a passo, desde o professor lá, alfabetizador, desde o professor lá na creche. Ele vai fazendo passos. Esse trabalho é o que o Momunis faz nas creches, em todas as creches, e começa de 0 a 3 anos de idade. Então, começa esse trabalho que você fala de educação ali. Isso, então, se nós conseguirmos fazer esse trabalho educativo, de começar a tirar tirar as pessoas da ignorância, na verdade, e trazer coisas simples, acho que pode até a partir do princípio religioso. Somos todos iguais, sim, somos todos filhos do mesmo Deus, somos todos irmãos, estamos todos da mesma terra, estamos todos caminhando para o mesmo destino. Então, assim, por que cometer práticas raciais? Por que eu te ofender pela cor da pele? Por que eu sofri por causa da cor da minha pele? Por que isso continua existindo? Então, todos esses porquês, Ângela, é que justifica a existência do conselho, né? Por que nós precisamos ter esse conselho? Por que hoje, se nós pegarmos as representações, seja nas câmaras, seja no legislativo estadual, federal, seja no poder judiciário, por que a representação de pretos, a representação negra é tão baixa? Por que mesmo sendo 55% da população, vamos olhar na Câmara Municipal de Sorocaba, quantos negros nós temos? Por que você, a que você atribui essa baixa da presença negra? Quando Sorocaba foi fundada em 1654, e eu gosto de falar dessa referência, e assim, convido todo mundo a dar uma passada lá em frente à escola, lá no bairro Itavuvu, né, que sim, historicamente onde Sorocaba foi fundada, e em frente à escola tem um pelourinho, né? Então, o primeiro ato de fundação de uma cidade era colocar um pelourinho. Não sei se todo mundo já conseguiu pensar para que servia o pelourinho. Qual é a utilidade do pelourinho ali? É para poder mostrar para o negro que se ele não trabalhasse, se ele não fizesse o que o branco mandasse, ele ia sofrer ali mesmo. Ele ia ser amarrado, ele ia ser punido, chicoteado, coisa e tal. Então, Sorocaba já começou, e quase todas as cidades do Brasil, nesse período, na verdade, tendo como referência a mão de obra, a força de trabalho negra, sendo submetida através de um processo de escravização durante mais de 3 séculos, né? Todos os negros que vieram de África vieram por navios negreiros, né? E sendo submetidos às mais diversas forças de trabalho e sem direitos alguns. E a maioria... sem querer ter vindo, né? Sem querer ter vindo, obrigados, né? Então, assim, não são escravos, são escravizados, são diferentes, né? Sim. Uma coisa é você que ninguém nunca quis ser escravo. Ai, meu sonho é ser escravo, né? Eu adoraria ser escravo quando crescesse. Não há isso, né? Sim. O que há, na verdade, alguém chegou lá... Ninguém tem orgulho, tem orgulho de um antepassado que sofreu essas atrocidades, né? Isso. Você tem orgulho o quê? Orgulho da história que foi criada, da resistência, orgulho de como a pessoa se portou e o que ela passou e o que ela ensinou. Sim. Mas não assim de ter sido escravo. Assim. Não. Então, se meus avós foram escravizados, eu tenho orgulho dos meus avós. Mas eu não tenho orgulho deles terem sido escravizados, né? Então, quando nós falamos que toda essa história, durante mais de 3 séculos,
nos colocou numa situação de pobreza, de ignorância, de afastamento da educação, de afastamento dos bens produzidos mesmo, das riquezas, das terras, de todos das moradias, né? E que a suposta abolição da escravatura também não nos deu esses bens, né? No dia 13 de maio, a suposta abolição, no dia 14, você não tem o que fazer, você não tem para onde ir, você não tem nada, você não tem nenhum bem, né, seu para poder, ou nem onde morar. Então, todo esse processo de mais de 3 séculos de dominação, de você ser tratado como menor, como incapaz mesmo, ao ponto de as instituições declararem que o negro nem ser humano era. Né? De filósofos como John Locke, por exemplo, que vai dizer que negro é uma besta, né? Você acha que esse pensamento contribuiu para um achatamento da vontade da pessoa, da compreensão, da autovalorização? Não, eu não tenho dúvida que nós somos fruto desse achatamento e que hoje a gente precisa cobrar de nós mesmos para que a gente levante a cabeça. Cara, você é gente. Mas isso está acontecendo. Isso. Então, por isso a promoção da igualdade racial. Tá. Né? A gente precisa levantar e dizer, vamos em frente, nós somos capazes. A inteligência é igual ou maior do que qualquer um outro. Esse próprio conceito de raça, né? Esse conceito de raça foi nos imposto aqui nos Estados Unidos e em outros países nesse sentido, porque nós somos uma única raça, que é a raça humana. Mas aí dentro do processo de escravização se criou que existia a raça negra, que era inferior. E isso foi colocado na nossa cabeça como raça inferior. Só que isso é uma besteira, é uma grande besteira. Os japoneses são vamos dizer assim, é uma outra raça, se for levar por isso. Mas, no entanto, não foi colocado nesse patamar. Pelo contrário, um patamar elevado. Sim. Sim, da inteligência, de tudo que eles alcançaram e fizeram. Aí na nossa cabeça fica assim, olha, o japonês é inteligente e o negro não. Tá. Né? Então, assim, e isso é historicamente colocado. Então, isso é reforçado hoje no dia a dia das nossas escolas, por exemplo. Nós conseguimos ver, infelizmente ainda a gente consegue ver, a professora, assim, com muito carinho, pega aquela loirinha dos olhos azuis, passa a mão na cabeça, ai, que cabelo lindo, como você tá maravilhosa. A neguinha passa e ela olha assim. Opa, e eu, né? E o que você acha que se forma na cabeça dessa neguinha? Que bonito é ter o cabelo loiro, é ter o cabelo bonito liso. É ter o cabelo liso. Então, como que valoriza? Como que ela vai se valorizar? O policial, assim, muito esforçado e interessado em fazer o bom serviço, ele aprendeu ao longo da sua história que se ele vê um negro correndo, pode ser que ele tenha roubado a carteira de alguém. Então, assim, negro correndo ficou na imagem da cabeça das pessoas que é ladrão. Então, assim, como nós superarmos isto? Então, por isso, o Conselho precisa promover a igualdade racial. Sim. Precisamos superar essa fase, né? Não tem sentido a gente ficar ainda... É um trabalho árduo, né? É um trabalho árduo, longo, que precisamos fazer e que estamos atrasados. Porque às vezes acontece que a pessoa não fala nem por querer. No caso da loirinha, por exemplo, a ideia não é você valorizar uma e desprestigiar, mas aí você achou bonito, você fala. Só que a pessoa, acredito que muitas, quando não é de má fé, elas não pensam no que tá. É igual 2 irmãos. Você chega para um, vem os dois e, ai, que fofo que você é, que lindo, isso e aquilo. E o outro fica de lado e ele se sente menor. Então, se a pessoa não tem má fé, não é por mal. Então, assim, eu posso concordar com você que só não tem má fé, mas às vezes tem. Vamos dar um exemplo. Olhemos a brinquedoteca de nossas escolas. Quantas bonecas negras tem? Olhemos as lojas de brinquedos. Entendi, Quantas bonecas negras tem para que a menina negra possa olhar e falar, nossa, eu estou representada nesse mundo. Uma Barbie negra. Eu existo, né? Olhemos nas bibliotecas de nossas escolas. Quantos livros falando das belezas do povo negro? Quantos livros falando das histórias de reis e rainhas? Qual é a história de ninar que você tem para contar para os seus netos, que a mãe tem para contar para os seus filhos, que a personagem seja negra?
Qual que temos? É só olhar no nosso imaginário. Então, a nossa formação, o nosso imaginário é formado de princesas loiras, belas, mas não tem negros para a gente poder estar contando. Muito pouco. Então, resgatar essas histórias... As referências, tá? Resgatar essas histórias é uma necessidade longa. Então, nós precisamos de um acervo hoje bibliográfico em nossas escolas, na formação dos professores. Nós precisamos trabalhar com a formação dos nossos professores. Nós precisamos que na nossa escola tenha material suficiente para que esses 55% se sinta representada. Ângela, só para você ter ideia, em Sorocaba, segundo o censo, nós temos 230 mil pessoas negras. 230 mil pessoas. 230 mil. Segundo o censo 2022. Tá. Que se declararam negras pelo censo do IBGE. Então, olhemos a nossa... Olha aqui em Sorocaba, olhe nos espaços onde é que está a representação negra. Se você olhar na obra, você vai ver uma maioria de negros. Tá. Né? Agora, quando você olha na Câmara, quem você lembra de negro lá na Câmara? Quem tá... É só a gente pensar nisso. Sim. Quando a gente olha o nosso judiciário, quem você conhece de negro no nosso judiciário? E assim por diante. Vou dar um outro exemplo que parece até engraçado. Mesmo quando você olha dentro da igreja, vou falar da Igreja Católica, por exemplo. Qual a representação que nós temos de negros dentro da Igreja Católica, por exemplo? E olha que é um espaço aberto, dinâmico, qualquer um pode participar. Mesmo assim, é um universo grande. E é um universo grande, né? Então, assim, pensar nisto é uma tarefa árdua, é uma tarefa longa, né? Tá aí a razão do conselho. Sem dúvida nenhuma. Não falta motivo. O povo que tem trabalho vai ter trabalho por muito tempo, porque, como você disse, é um trabalho árduo e ele vai caminhando, né? Mas eu acredito que vai chegar num ponto desejado. Não sei quando, né? Não sei nem se vou estar aqui para isso. Mas, se estaremos aqui para isso. Mas vai chegar. E falando nisso, eu queria aqui comentar agora sobre a conferência que vocês fizeram. Conferência que o Compir fez foi realmente um sucesso, um número grande de participantes, uma vitória, né? Mais de 200, cerca de 200. 240 pessoas se inscreveram antecipadamente. Sim. E nós precisamos no dia abrir mais inscrições e mais 47 pessoas se inscreveram ainda no dia. Precisamos alterar o regimento naquele dia, a plenária alterou ainda. Maravilha. Para permitir a inscrição de 47 pessoas entre estudantes. Ou seja, vocês tiveram quantas pessoas presentes? Entre os que fizeram inscrição, quantos estiveram na conferência participando? Mais de 200 pessoas passaram pela conferência, né? Então, não o tempo todo, mas mais de 200 pessoas passaram. A importância de uma conferência, porque recentemente eu participei, até comentei aqui no Momunes em Preto e Branco, da conferência do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Sorocaba, né, que nós fizemos, também foi maravilha, foi ótimo, foi um passo dado, um passo gigante com sucesso. Isso daí foi muito bom mesmo. Mas hoje não é Conselho Municipal de Idoso, é o Compir. Então vamos falar sobre a conferência. As propostas que saíram, a conferência como um todo, as dificuldades para fazer, depois as alegrias da realização. Legal, Ângela. Foi assim, é uma realização, foi um sucesso, como você diz, ficamos muito felizes em ter feito, mas eu gostaria de começar a falar da conferência, puxando o assunto da necessidade de uma conferência, né? Sim. Nós falamos agora desse processo discriminatório, preconceitos, e principalmente essa questão do perigo de uma história única, né? Essa história única que está colocada aí, nós negros somos menores, incapazes, todo esse blá 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 mentiroso que tem por aí. Então, quando a gente chama o público para a conferência, é que nós queremos conversar isso. É um papo de negro, né? É uma conversa para nós falarmos, não,
nós precisamos avançar nisso e naquilo. Ou seja, é a primeira conferência municipal de Sorocaba. É a primeira vez que esse grupo de pretos de Sorocaba senta para poder falar assim, nós queremos isto, isso e aquilo. Porque é fundamental a organização, né? Claro. Se você quer alguma coisa, tem que ir atrás e tem que se unir. Isso, nós queremos que essa sociedade, que nós queremos nos ver representado. Nós queremos nos ver representado dentro dessa sociedade. E nós não nos vimos. Né? Nós queremos essa representação. Então a conferência vai discutir. É como aquela história, não gosto de política, não estou nem aí, não quero nem saber. Não, você tem que saber, porque sem a política não acontece nada. A mesma coisa do conselho, essa mudança que a gente está conversando desde o início. Ah, não, vamos mudar, quero mudar, não me conformo, tá ruim. Mas e daí? Tem que fazer alguma coisa. Sim. Aí vem a conferência, aí vem esse encontro e essa participação. Mas a Lima comentou comigo, né, quando ela falou do convite para você, ela comentou da felicidade que ela ficou quando, depois de todo o trabalho, porque ela foi uma das fomentadoras para que o conselho se reativasse, para que o conselho atuasse, e ela ficou muito feliz com essa representatividade, todo esse número de participação. Um abraço carinhoso para nossa griot, Mazé Lima, né? Ela é história de Sorocaba, o movimento negro deve muito a ela, carinhosamente nesse sentido, né? Uma negra maravilhosa que nos representa. E não é só o movimento negro que deve, não. Eu acho que o acolhimento que ela proporcionou com os trabalhos que o Momunis faz, quer dizer tudo, mas é história, é participante ativa da história de Sorocaba. Isso. Então, você a Mazé, o Lima também, né? Sim. Ali o César, né? O filho dela, o que eu venho suceder aqui na presidência desse conselho, né? Meu amigo, né? Da qual também deixo um grande abraço, Cezinha. Então, quando nós falamos da conferência, é esse espaço aberto. Então, a conferência é livre. Todo mundo poderia se inscrever para poder participar. E nós achávamos que seria difícil. Eu estava bem pessimista. Falei assim, nossa, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir reunir 50 pessoas, porque está muito difícil. Ninguém quer se reunir, ninguém quer discutir essa situação. E nós abrimos inscrição pelos canais que nós podíamos. Por que pelos canais que nós podíamos? Abrimos pelas nossas redes sociais. Sim. Porque a gente não conseguiu muito apoio para poder divulgar. Não tinha muito apoio. Nem institucional, no geral. E aí começou a aparecer as inscrições. Com apoio ia ser tudo mais fácil, não? Se a gente tivesse apoio, o número seria bem maior. Haveria um encurtamento de caminho, mas pelo contrário, existe, tudo bem, pode não existir a palavra, mas eu adoro o neologismo, um desapoio absoluto. E esse desapoio é um problema. Sério. Mas a gente vai vencer. Então, para nós movermos 10 quilos, a gente faz uma força de 1.000 quilos, né? Muito. Você faz uma força como se estivesse movendo 1.000 quilos e, na verdade, são 10 quilos que a gente está movendo. Facilitaria a vida de todo mundo. Facilitaria muito. Então, quando nós fizemos esse convite aberto para a população, e tanta gente se inscreveu, e nós abrimos poucos dias de inscrições, e a inscrição foi aumentando, que chegou um ponto que a gente falou, nossa, o espaço não vai caber. Nós tínhamos reservado o espaço lá da UFSCar, do Núcleo de Educação e Tecnologia, no Santa Rosália, e cabia apenas 170 pessoas. E daqui a pouco, o que nós vamos fazer agora, né? Mais gente se inscreveu do que o espaço, né? E aí que nós articulamos junto com o pessoal lá de aumentar o espaço, ainda bem que eles tinham umas salas lá flexíveis, né? Sim. Que permitiram ampliar o espaço e ficamos surpresos. Aliás, né? eu adoro essa palavra, flexibilidade, porque eu acho que a flexibilidade, acredito que é importante absolutamente em tudo. Porque se você é flexível, você absorve, você pensa, você raciocina na transformação. Sim. Então, aí quando nós tivemos esse grande número de inscrições, aí nós corremos para poder fazer essa organização, conseguir que o maior número de pessoas participasse, e aí foi interessante, porque você teve estudantes, fiquei muito feliz do grande número de estudantes que se inscreveram, né? Universitários, ensino médio, uma participação muito bonita dos povos de terreiro que se inscreveram também, um povo historicamente assim subjugado, que fica às escondidas, um povo que não consegue nem praticar sua religião. Só para você ter exemplo de processo de discriminação aqui em Sorocaba,
uma mulher vestida com sua roupa religiosa, ela não consegue pegar um Uber, né? O pessoal de Uber não quer levar uma mulher vestida com seus trajes religiosos. Se fosse de outra religião, eles levariam de boa. Claro. Né? Agora, uma mulher com suas contas, né? Com seus vestidos, sofre para poder pegar um transporte para ir. Nem todas as religiões são identificadas pelo traje, vamos dizer assim. Sim. Mas algumas que você olhou, você não se engana, porque você sabe a qual religião elas pertencem. Sim. E, no entanto, não tem discriminação. Sim. Não, eu, por exemplo, eu sou católico, né? E vejo o sofrimento do pessoal da Umbanda. Eu posso chamar um Uber, um táxi, qualquer hora, pego o cara. Sim, vem, eu vou pagar, ele me leva. Agora, os meus colegas, por exemplo, da Umbanda. Não. Né? Mesmo pagando. Eu quero ir, tem um caso de uma menina de 15 anos esses dias que precisava ir vestida para um evento da religião dela. E o motorista de Uber chegou e acelerou e foi embora. Porque eu não levo palavra do macumbeiro. Uber. Eu não levo macumbeira. Então, assim. É outra ignorância. É como a gente falar que não existe preconceito nessa sociedade, né? E quando a gente fala de Bahia, levaria, né? Se a gente falar de liberdade religiosa, se eu posso tolerar alguns e outros não, né? Então foi muito importante a participação desse povo, né, e da população em geral. Então foi muito interessante. Essa conferência articulou sobre 3 eixos, né? Isso, agora esse ponto é importantíssimo, eu estava vendo aqui, para a gente conversar, falar as propostas, falar quais foram as propostas que vocês tiraram na conferência, porque com as propostas vem o quê? Vem a realidade e os desafios. Verdade. Não é? Então, só para poder clarear, para registrar também para a história, né? Essa conferência municipal faz parte de um processo de conferência nacional também, que está convocada, que é a 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Então, para explicar, pessoas daqui são eleitas, né, delegados, os delegados levam representam o município no estadual. Sim. E aí vem uma etapa nacional. Isso. E tem mais força? Então, a conferência, teve a conferência municipal, aí já teve a conferência regional, que foi em Tatuí. No dia 25, 26 e 27 de julho terá a conferência estadual, que será no Memorial da América Latina. E no mês de setembro terá a conferência nacional, que será em Brasília, né? Então, a conferência municipal discutiu esses mesmos eixos que são discutidos nessas outras conferências. Sim. E quais são esses eixos? Democracia, justiça racial e reparação. Todas vão trabalhar com essa mesma temática. E qual é a importância de trabalhar essa temática e como foi que nós trabalhamos aqui, né? E as propostas que surgiram. Quando nós falamos em democracia, por exemplo, e a representação do povo negro, por exemplo, no legislativo, né? Sim, o movimento negro precisa trabalhar para isso, Ângela. Precisa trabalhar, sem dúvida. Nós precisamos ter lá no legislativo quem sofre tem esse sofrimento, tem esse sangramento na pele em função de sua cor. Porque só quem sofre, na verdade, só quem tem esse lugar de fala pode falar disto. Então é preciso, nós queremos ter. Então esse é um dos caminhos que nós queremos trilhar, na verdade, de apoiar liderança, de construir lideranças que queiram, né, e possam buscar um mandato legislativo nesse sentido. Então, além disso, nos outros espaços públicos também, como que nós vamos fortalecer o Sistema Nacional de Cotas, por exemplo, né? Hoje, felizmente, a gente tem eu vou chamar de revolução, porque é uma palavra que eu gosto, em andamento, quando nós temos com o sistema de cotas aí, e eu fico feliz de ver milhares de negros nas faculdades, né? Com financiamento aí através do Enem e dos outros financiamentos públicos. Aí eu fico feliz de ver, porque esses negros vão mostrar sua cara daqui a pouco aí nos tribunais, vai mostrar aí nas engenharias, vai mostrar aí na medicina,
né? Porque assim, como nós temos poucos médicos negros, né? E eu fico feliz de ver quando eu vou no consultório e vejo que o médico é negro, né? Você sabe que tem uma história ali por trás. Então, como nós fortalecermos esse sistema de promoção da igualdade racial, essa questão de cota? Então, essa é uma das propostas também foi surgindo e de apoiar, na verdade. E aqui em Sorocaba, por exemplo, e não é uma denúncia, tá? Porque todo mundo sabe, nós não temos ainda cotas aqui, por exemplo, para o concurso público, coisa que nós já temos a nível nacional, né? Em Sorocaba nós não temos ainda cota garantida para negros no serviço público. Isso não é só uma forma de reparação, isso é uma forma de garantir a presença maior também dessa cara preta nos espaços públicos também. Então, essa é uma das propostas também. Para que tenham voz essas pessoas que conhecem o problema, que trazem essa história, né? Isso. Então, nós estamos também pedindo isso também, nós estamos exigindo que isso aconteça aqui em Sorocaba. Essa é uma das pautas que está em ação, está em discussão aí no Judiciário, está em discussão na Câmara e que a gente precisa garantir isso, né? Então, dentro da democracia, essa participação. E principalmente hoje, vamos falar da questão do fortalecimento do Conselho. Na conferência estadual, essas pautas, elas serão levadas ou os delegados participarão das propostas em nível estadual dentro desses mesmos eixos? Como é que funciona? Dentro da conferência, os delegados selecionaram cinco propostas a nível municipal, para nível municipal, né? Elegeram três propostas a nível estadual e 3 propostas a nível federal. É óbvio que algumas delas vão se repetir. Sim, claro. Né? Que são fortalecimento. Quando a gente fala de cota, por exemplo, nós estamos falando cota a nível municipal, estadual e federal. As prioridades mais prioritárias. Isso. Então, isso, algumas vão se repetir e outras vão ser só para o município, por exemplo. Quando nós falamos dessa questão de cota para o serviço público. Quando você fala de legislativo, só município. Isso. Quando nós falamos, por exemplo, de que Sorocaba, por exemplo, não trabalha com a questão, não tem a política nacional integral de atenção à saúde negra. Da população negra. Então, isso é uma proposta municipal, por exemplo, né? Que Sorocaba não é nenhum pedido, não é nenhuma benevolência. Assim, tá na lei. Se Sorocaba precisa garantir isso. Fazer cumprir, né? E tem mais algum eixo? Eu acho que a justiça racial, na verdade, mas o que eu gostaria de falar assim, principalmente dentro da justiça racial, dentro de todas essas, os fortalecimentos dos conselhos municipais, né? E o fortalecimento do conselho, esse nosso conselho municipal. Hoje nós precisamos urgentemente caminhar para algumas garantias. Então, Sorocaba hoje aderiu ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é o SINAPI. Sorocaba é signatária do Cidades Antirracistas, um projeto do Ministério Público, só que Sorocaba não tem um fundo municipal de promoção da igualdade racial. Então a gente, para poder fazer uma conferência dessa, precisa ficar passando pires, pedindo. Então a gente precisa desse fundo, que é uma tarefa simples, né, a ser criada e que a prefeitura precisa garantir isso, né? Então essa é uma cobrança nossa. E além disso, nós precisamos trabalhar muito na questão da justiça racial e continuar trabalhando na questão da reparação. Precisa ter esse fundo, é essencial, mas também o poder usar esse fundo faz parte esse é um outro caminho que precisa ser seguido na hora que for criado, ver como ele pode realmente ser utilizado e não simplesmente existir, né? Claro, sem dúvida. É o problema. Bom, Adão, eu acho que chegamos no final. Já venceu a nossa meia hora de bate-papo aqui no Momunes em Preto e Branco. Ficou alguma coisa sem falar para finalizar? Como o tempo passa rápido, mas eu agradeço a oportunidade de conversar rapidamente. O conselho está aberto, nós nos reunimos aqui todas as segundas-feiras do mês na CECID e todos estão convidados. E quando você quiser voltar aqui para o Momunes, se tiver mais alguma coisa para falar, alguma coisa para passar, as portas igualmente estarão sempre abertas.
Tá bom? Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada por estar aqui. Foi um prazer receber você. Um abraço para toda a diretoria. Parabéns pela gestão e um abraço para toda a diretoria e cumprimentos pela conferência, porque realmente foi assim um passo gigante dado nessa história. Para você que nos acompanha semanalmente, nosso beijo e nosso abraço. Obrigada. Até mais.